pra mim, quando eu olho você, sua equipe, desde da hora que eu chego, quando eu olho gente, eu vejo o cérebro. Eu não vejo gente. Eu falo assim, antes de eu ver o Betão, eu tô vendo o cérebro dele. Legal. Então, pra mim, você é o seu cérebro. Entendi. Se você é seu cérebro, quanto mais você estudar o seu cérebro, você mais está estudando você. Certo. As dinâmicas cerebrais. Mas está se conhecendo. Está se conhecendo. Então, ampliar essa consciência, primeiro, que você é uma resposta do teu cérebro, então entender como funciona, né, e é muito complexo, por isso que demanda tempo para estudar isso, mas o cérebro ele tem as funções, né, dele, mas é um banho de química e de eletricidade. Então você tem que ter essas 3 dimensões relacionadas ao que é a química do cérebro. O que é química do cérebro? Quais são os processos hormônios envolvidos? Quer dizer, tudo. Hormônios, enzimas, neurotransmissores, os principais, que ainda não são conclusivos, vários. Dopamina, só sistema dopaminérgico, dá pra ter 3 anos, 4 anos pra tu entender dopamina. Desde da síntese até o final de tudo que ela faz. Sim. É muito complexo. Então, quando você vai estudar dinâmicas cerebrais, você entende que, primeiro, quero estudar o maior objeto que é o que me define, como pessoa, como ser humano. Segundo, uma organização, isso a gente sabe, não é clichê, que só vai funcionar através de gente boa, capaz. Ou seja, a pessoa certa para fazer o que é certo, de forma certa, porque ética não dá mais para discutir no dia de hoje. Então, fazer as coisas certas, ela vai fazer com que uma empresa seja performática. Certo. O que vai gerar a economia do mundo. A economia do mundo é gerada a partir do quê? De dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro. Sim. Independente do sistema capitalista, socialista, comunista, não importa. O que opera o mundo é dinheiro. É dinheiro. Logo, e aí eu sempre falo, um dos componentes de uma riqueza de um país é o quanto de o empreendedorismo é um bom sinal. Inovação e empreendedorismo, porque andam de mãos dadas. Sim. Então, não são as big empresas que movimentam o mundo, a riqueza no país. São as médias e as pequenas, porque é a grande massa. Certo. Então é estatística. É só olhar para a economia americana. Isso, é estatística. Então, se eu quero fazer... Então, resumindo, a gente é ousado, porque o nome saiu dessa discussão de falar assim, cara, eu só vou fazer uma empresa melhor se eu fizer uma pessoa melhor. Eu só vou fazer uma pessoa melhor se ela entender como o cérebro dela funciona de verdade, de forma fundamentada, para ela tomar melhores decisões. E se ela entender de sistema emocional, se ela entender de memória, como é construída a memória. E tudo isso hoje está muito mais tangível. Quer dizer que só dá para ter uma vida sustentada através de um como ser humano, através de cérebros que se conhecem. Exato. E que se relacionam com qualidade. Cérebro social. Né? Cérebro Você social. É muito social, a gente, né, tem essa característica. Então o cérebro social é uma área, uma área, eu digo, não do cérebro, mas é uma área de estudo. Nós, por natureza, somos seres sociais. Na verdade, o que definiu a gente... Por que a gente... Eu gosto muito do Harari. Sim, fantástico. Né, Sapiens, todos os livros dele, a entrevista dele na cultura. Fantástico. Sapiens eu já li 6 vezes, é um dos livros que eu adoro e uso como fundamento de aula. É aquilo, né? Então, assim, a gente não é a espécie como Sapiens, né? Como Homo, gênero Homo e espécie Sapiens, a gente não é a espécie mais forte que o Neandertal. A gente não era mais forte, só que a gente tinha o cérebro mais desenvolvido e tinha 2 capacidades que foi o que eliminou, uma das teorias, que a gente eliminou as outras espécies. Quais são? Especificidade na comunicação, linguagem, ou seja, a gente não falava o leão tá lá. Eles faziam, outras espécies podiam fazer um tipo de comunicação que falava tem algo lá. A gente falava, a 500 metros mais ou menos naquela árvore do meio, lá em cima tem um leão descendo. A especificidade e ele vai chegar aqui. Então vamos fazer um plano rápido pra gente fugir antes que ele chegue, ou como caçar, né? Como melhorar. E foi o que a gente fez. Através da capacidade linguística, a gente eliminou qualquer outra espécie. Isso é a primeira. A segunda, né, é que a gente é a única espécie que acredita numa coisa chamada realidade imaginada. Ou seja, storytelling. A capacidade de contar uma história. E aí, isso faz movimento o mundo, né? O mundo é movido por histórias e economia, de forma geral. É o que o Harari fala. Com argumentação, com influência... Você tem ali um grupo de 150 pessoas, isso, legal. E não vai mais do que isso. Com realidade imaginada... Você pode atingir 1 milhão. 1 milhão, mais. A nossa história prova isso. As religiões são realidades imaginadas, né? Exatamente. Então, o dinheiro é uma realidade imaginada. Exato, que não existe. Né? Uma nação é uma realidade imaginada. Exatamente, né? tudo. Então, é uma empresa, é uma realidade imaginada. Ele conta a história da Peugeot, que é excelente. Da né? Peugeot, né? Do leão. Fantástico.